Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Hélder Barbosa. Não é a primeira vez, temos que dizer isto, temos que fazer esse disclosure aos nossos espectadores. Não é a primeira vez que o Hélder está connosco, mas infelizmente, da outra vez, a primeira vez que estiveste connosco, a conversa foi ótima, mas não ficou gravada. Sim, vamos relembrar agora. Vamos agora recordar. Portanto, Hélder, muito obrigado por estares aqui uma vez mais connosco. Também já conhece a apresentação do Ricardo, mas ele deu-lhes agora uns retoques. Espero que gostes. Obrigado. Hélder Barbosa, natural de Paredes, mais concretamente de Mouriz, cresceu numa família unida, juntamente com a sua irmã, a Venusa. Herdou a paixão pelo futebol através dos tios e do pai, que inclusivamente chegou a jogar na segunda divisão. Em miúdo, o Hélder era bastante irrequieto, por isso na escola só gostava do recreio, porque era o único lugar onde podia correr, saltar e, claro, jogar à bola com os amigos. A paixão pelo futebol é de tal forma intrínseca que uma das primeiras memórias que guarda da infância é a de ir a torneios de futsal do seu pai e ficar entretido a jogar com as latas de cerveja que os homens daquele tempo iam deitando para o chão ao longo do dia. O tempo foi correndo e o Hélder, aos 6 anos, iniciou o seu percurso enquanto federado no Clube da Terra, o União Sport Clube Paredes. No par de anos em que representou o clube, jogou sempre nos escalões acima, fruto da aptidão que desde cedo demonstrava. A irreverência e o talento fizeram com que, aos 10 anos, o Sr. Craveiro e companhia fossem à casa dos seus pais informar que queriam que o Hélder fosse para o Futebol Clube Porto. O seu pai, portista, cheio de orgulho, não hesitou e acedeu ao pedido dos dirigentes dos Dragões. Foram anos em que o Hélder se maturou e ganhou capacidades físicas e psicológicas que foram essenciais para o resto da sua longa carreira. Na formação do Porto, o seu percurso corria de vento em popa e, por isso, com os primeiros trocos que o Porto lhe começou a dar, o Hélder gostava de comprar cassetes e videojogos. Nas férias escolares e desportivas de verão, o jovem Hélder trabalhava na fábrica de móveis do seu pai e a única coisa que gostava era do fim da tarde, quando o pai o libertava finalmente para ir jogar à bola com os amigos. Mais tarde, com o primeiro contrato profissional e depois de um ano a poupar e a usar o carro dos seus pais, conseguiu comprar finalmente o seu primeiro carro, um Porsche Boxster preto. Chegou ao futebol sénior e por lá representou o Futebol Clube Porto, Académica, Trofense, Vitória, Sporting de Braga, Almeria, AEK, Al-Wasl, Akizar, Atayaspor, Panathinaikos e Varzim. Ao mais alto nível conquistou 9 títulos, 2 campeonatos nacionais, uma taça da Liga, uma supertaça turca, uma taça da Turquia, uma segunda Liga turca, uma taça da Grécia, uma segunda Liga grega e um campeonato da Europa de sub-17. Paralelamente atingiu o topo do futebol luso ao ter representado a seleção nacional frente ao Gabão. No capítulo pessoal, portista desde pequenino, o seu ídolo de infância foi Ryan Giggs e mais tarde deixou-se encantar pelos mágicos Ronaldinho Gaúcho e Ricardo Quaresma, de quem se tornou amigo. Casado e com filhos, do relacionamento com Marta, que conheceu quando jogava pela Académica, considera que o melhor país onde passou foi a Grécia, onde a única coisa de que não gostou foi o facto de eles, antes de fazerem o que quer que fosse, terem tempo para ir ver o seu frappé. O melhor balneário e grupo que encontrou foi no Braga. Afirma que os melhores treinadores que apanhou foram Mourinho, Josualdo e Leonardo Jardim. O mais bem disposto foi o saudoso Manuel Fernandes. Nas curiosidades, gosta de tatuagens. A primeira que fez foi uma tribal nas costas, que entretanto retocou e transformou numa homenagem ao seu pai. Adora peixe grelhado e bacalhau na brasa, gosta de piano para relaxar e afrobeats para treinar. If Only é o seu filme favorito e, para finalizar, é um gosto enorme poder contar com a presença do Hélder aqui em estúdio, não só pelo jogador que foi, mas também e sobretudo pela simpatia e generosidade que sempre teve para connosco nos diferentes contextos em que já nos cruzamos. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Hélder Barbosa. Obrigado. E vamos a isso, Hélder, não é? Começando pelo início, 78 internacionalizações jovens e eu queria-te falar aqui especificamente do Campeonato Europeu de Sub-18 em Viseu, a terra natal aqui do Ricardo e minha também, com uma seleção muito forte, Mário Felgueiras, Vieirinha, Miguel Veloso, Motinho, Bruno Gama, Paulo Machado, Saleiro, o próprio Márcio Sousa, que falávamos aqui em off, que era um craque, acabou por não chegar ao nível que prometia. Conta-nos um bocadinho desses jovens todos conquistarem a Europa em Viseu. Sim. Eu acho que nós nunca tivemos a noção da realidade daquilo que tínhamos conquistado na altura. Fomos tendo depois
da maneira que as pessoas nos iam tratando e reconhecendo, coisa que até então não havia estas redes sociais que há agora, ou seja, era muito difícil as pessoas reconhecerem a formação de portuguesa e aí começámos a ser ligeiramente reconhecidos. Ganhar no nosso país é especial. Eu já disse a muita gente, para além da qualidade que nós tínhamos, é óbvio, mas acho que as pessoas nos foram alimentando para essa conquista. Eu acho que nós chegámos lá como possíveis candidatos, mas não éramos de longe os favoritos, que tínhamos uma Espanha com Fabregas e em aspas, e que eram claramente favoritos, mas as pessoas foram-nos alimentando e nós alimentando as pessoas com as vitórias, ou seja, nós fomos acreditando. Por isso, poder sair, que nós tínhamos sempre aquelas saídas à rua depois do almoço, de jantar, podíamos ir dar um passeio, ter ali as pessoas a alimentar-nos, a tratar-nos bem, a dar-nos o carinho, fez com que tudo fosse possível. Eu acho que foi a união perfeita. Tudo junto. E há uma história curiosa que é pregar uma partida a um dos vossos guarda-redes sobre uma rapariga fantasma de Viseu, se puderes contar. Coitado. Se ele soubesse o que sabe hoje. Eu acho que até aos dias hoje ele continua com essa história na cabeça. Fizemos bullying com ele. Com o Pedro Freitas. Foi porque na altura nós tínhamos... As redes sociais estavam a começar ainda. Eu já não sei se era o Wi-Fi. Eu penso que aquilo era o Wi-Fi na altura. 2003, provavelmente. E supostamente nós decidimos um ligeiro grupo. Tudo começou com Márcio Sousa, com Paulo Machado, que eram os mais irreverentes, os que mexiam com o grupo. Então decidimos criar ali uma história em que de lhe mandar uma mensagem a dizer que éramos de Viseu, a rapariga supostamente que era de Viseu, e para ele vir ter connosco, mandar fotos, queríamos, fomos buscar imagens. E lá foi ele, um dia à noite nesses tais passeios que eu estava a falar, em que era permitido, vimos que o Pedro Freitas chegou antes de todos, chegou sozinho. E nós já sabíamos para onde é que ele ia, supostamente estávamos em contacto com ele, estávamos a falar. E entretanto ele foi para lá e não viu ninguém, mas ele ficou à espera. Há que dar mérito ao Pedro realmente, porque ele ficou ali à espera que realmente aparecesse a rapariga. Entretanto não apareceu ninguém, nós já sabíamos que não tinha aparecido. Ele voltou e começou ali a falar com alguns colegas, porque já lhe tinha contado a história, vou não sei o que, estar com alguém. E quando chegou ele disse, ei, grande gajo, grandes peitos, olha, fogo. E nós tivemos, que este rapaz está a dizer, ele não viu ninguém. E então a partir daí contamos a história. Ele deve ter ficado. Até aos dias de hoje ele não esquece, certeza. Um abraço para o Pedro. Espero que ele tenha encontrado alguém. E só um pormenor interessante, porque dessa geração já penso que já ninguém jogará, à exceção de João Moutinho. Bruno Gama. E o Bruno Gama ainda joga. Pois exatamente, sim, Bruno Gama ainda joga. Mas falando aqui de Moutinho, por estar ainda no nível que está naquela altura e vendo agora a carreira de João Moutinho, consegues perceber porque é que ele aos 38 anos ainda está no Braga como um dos melhores jogadores? Assim, se disséssemos na altura do Campeonato da Europa, nunca pensei que o Mourinho tivesse esta grande carreira que teve. Era um grande jogador, mas nem era um dos titulares. Porque na altura tínhamos jogadores ainda mais conceituados e nós já falámos num, por exemplo, Márcio Sousa, o Paulo Machado, que também fez uma brilhante carreira, que agarravam muito ali do meio campo, e o Moutinho acabou por surgir. A surpresa Moutinho acaba por ser quando ele sobe ao plantel lá e começa a carburar logo desde o início com uma personalidade fantástica. Ele era muito sossegado, o Moutinho continua a ser, mas na altura também era muito sossegado e foi trabalhando sempre com humildade e depois com o talento que ele tem. Não é surpresa neste momento para mim o que ele conquistou e de estar ainda ao nível que está, porque toda a gente já lhe reconhece isso, que foi dos melhores médios portugueses. A inteligência, toda a gente já lhe augura uma grande carreira como treinador pela inteligência dele e pela maneira como ele realmente aborda os jogos. Mas essa inteligência vocês já reparavam nela? Sim, a inteligência já lá estava, só que nunca pensei é que o nível que ele tinha naquele momento que se transformasse no nível que ele conseguiu atingir. Eu esperava que muitos colegas lá até tivessem, e nós já falámos, e eu não me canso de dizer, do Márcio Sousa, que atingisse patamares ainda mais altos, que não conseguiu atingir. O Moutinho acaba por ser surpresa até chegar ao plantel lá do Sporting. A partir daí eu penso que já não deixou de ser surpresa para quem quer que seja. Sim. Exatamente. E a verdade é que nesse teu percurso de formação, estávamos aqui a falar, fizeste maioritariamente no Porto, sim. Foste de Paredes para o Porto e apanhaste, estávamos a falar disso, o atual presidente do Futebol Clube do Porto, apanhaste nas camadas jovens como treinador. Sei. E sei que falam aqui um bocadinho dele e sei que tens aqui alguma história com ele. Sei. Olha, foi uma pessoa que na formação do Porto que marcou muito. Ele não era terceiro treinador ou um analista, já não me lembro. E devia ser nas muito camadas jovem. jovens. Era muito jovem mesmo. Já tinha aquele ar ruivo, sim. cabelo e esse diferenciado. E tinha uma
uma maneira de ser sempre muito alegre, sempre de incentivar os jogadores, mas sempre muito próximo. Eu acho que ele era aquele treinador que estava no plantel que era mais próximo, porque entrava nas nossas brincadeiras, sim, e alimentava-nos. E era dos treinadores que nós nas peladinhas, quando faltava um, lá vinha na altura era o Mister, agora o presidente do Porto, lá vinha ele para o treininho connosco. Na altura nós tínhamos aquelas chuteiras que tinham a linguazinha, a palazinha, e ele gostava, não sei se ainda gosta, mas ele gostava muito do Beckham porque ele escrevia Beckham nas botas, então era o Beckham das peladas, mas sempre com uma maneira de ser muito, muito alegre. Se me perguntassem também se eu acreditava que ele um dia seria o presidente nessa altura do Futebol Clube Porto, diria que não. Impossível, não é? Sim, era impossível, mas muito mérito para o que conquistou e continua agora a dar cartas como presidente. Sim, e depois segue-se esta tua entrada e transição para o futebol sénior, por assim dizer, e tu és chamado à equipa ainda no tempo de Mourinho, treinas durante uma semana na véspera da inauguração do Dragão, e a 16/11 de 2003 a tua estreia profissional em conjunto com o Lionel Messi. Incrível. Portanto, conta-nos essa estreia, que coincide também com a estreia de um dos maiores jogadores da história do E futebol. com a mão de um dos maiores treinadores. Quem diria? Sim. E com a inauguração do É assim, Dragão. uma semana muito diferente, um orgulho enorme porque era um menino e de repente estou a treinar e a passar uma semana com aqueles que eram muitos deles os meus ídolos, referências, uma equipa que não é uma equipa qualquer, Exato. uma equipa que ganha Champions, com o melhor treinador de sempre português, ou seja, tudo reunido ali, acabei por numa semana, é quase um realizar de sonho de menino e que me continua a marcar até o dia 2. Por isso, foi um jogo especial, eu sei que foi uma semana que estive lá, mas acaba por ser um jogo especial. Estrear-me com tanta realidade, acabo por me cruzar com um dos melhores jogadores, da história, Lionel Messi, que também, se falássemos agora que iria ser o melhor de sempre, um dos melhores de sempre, seria difícil de adivinhar, mas teu foi. ano. É exatamente o meu ano. Sim. Por isso foi uma semana especial. Aqui eu com um dos. Acabou por se tornar um amigo, mas um dos meus ídolos por tudo o que fazia, pelo talento que tinha. Mas na ficha já estava tudo escrito, vocês escreveram-me tudo. Ele não vos Não há ensinava a surpresa. fazer umas trivelas. Era incrível o que ele fazia. Uma coisa é vermos os jogos ao fim de semana, outra coisa é vê-lo constantemente a reinventar-se e a criar coisas e a tentar coisas diferentes. Por isso, o Quaresma o que dava nos jogos, dava a triplicar nos treinos, porque estávamos ali todos os dias, durante uma semana, a vê-lo a fazer aquelas coisas repetidamente. Por isso, aquele não saía por acaso ao fim de semana, porque é um talento inato. Já há muito poucos. Da maneira que se trabalha agora os jogadores da formação, é muito difícil voltarmos a ver jogadores com o talento do Quaresma, assim, livres. Sim. Diz uma coisa, tu ainda te sagras campeão nacional pela primeira vez com o Quadriense Sim. e não contente com ganhar o campeonato, ainda fizeste com que o Porto perdesse o prémio. Ficas dado. Nós fomos para a palestra no dia do jogo, antes, no BES, e o principal foco do Mister Codriense foi: pá, malta, eu sei que já conquistámos, não sei o quê, é um jogo, mas é o último jogo, nós já pintados e tal, mas há mais algo para ganhar hoje. Prémio Fair Play. Hoje ninguém discute, ninguém diz nada, o jogo é tranquilo, não há cá faltas estúpidas, não há nada. Malta, Fair Play. Ok. Que eu fui fazer. Levei duplo amarelo, vermelho, escangalhei o Fair Play toda a hora. Nunca me disse nada, por acaso, mas saí de lá já 3 por ter sido expulso na minha estreia e depois, lá está, estraguei o prémio Fair Play. Mas foste campeão nacional, ou seja, acredito que isso tenha sido o corolário da tua formação toda. Foi bom, sim, mas acreditas que não consigo ter aquele sentimento de Campeão. foi fabuloso por causa desse episódio porque foi um sentimento tão agridoce, sabes? Eu acho que saí mais triste pelo facto de ter sido expulso, pelo facto disso mesmo do Fair Play, porque isso era um menino, essas coisas pesam, tipo fogo, podíamos ter ganho o prémio Fair Play, não ganhámos por minha causa, levei o vermelho, e isso foi-me pesando, sempre tive consciência disso, por isso saí contente, como é óbvio, sou campeão, jogo na equipa A, isso é fantástico, mas sempre com esse peso em cima de que devia ter sido de outra maneira, sabes?
E tu estás num Porto, e que nós já aqui tivemos muita gente dessa geração, com muitas brincadeiras, muito presunto fatiado. Queria que nos contasses para já se tu foste salvo de alguma praxe ou alguma brincadeira daquelas típicas. E se integravas esses convívios também. Sim. Aliás, eles faziam, lá está, os balneários agora são muito diferentes. Eu tive a possibilidade de ver os balneários atuais. Exato, passaste por essa transição. E identificavam-me mais com os anteriores, porque era um bocadinho mais duro a maneira como eles nos recebiam, porque era um bocadinho mesmo ao miúdo isto, ao miúdo aquilo, mas também nos integravam. E se nós tínhamos algum problema, mesmo do treino de correr mal, isso eram os primeiros a agarrar-nos. Eu lembro-me, por exemplo, de Jorge Costa, que tinha muito isso, Pedro Emanuel, que eram os primeiros, Vítor Bahia, a agarrar-nos e a dizer: então, miúdo, não, para cima, não sei o quê, isto vai correr bem. E agora é um bocadinho diferente. Vê-se muita gente ao telemóvel, muita coisa, mas não se vê, parece, este convívio. E ainda agora falavas disso de virmos nas viagens. Era a beber cerveja em cima, era a fatiar presunto, era a jogar cartas, que eles iam lá sempre a jogar às cartas. Era um ambiente, como é óbvio, o Porto estava a ganhar e era uma fase muito boa, mas era um ambiente super natural aquilo. A geladeira, se quiséssemos água, não tinha água, era cervejas no fim do jogo. Se querias, bebias uma água natural que estava lá em baixo, porque a geladeira era só cerveja. Ou seja, era mesmo um ambiente muito, muito bom, mas depois voltava ao foco da semana, parecia que havia ali um gatilho, tipo, é para dar. Ganhava-se o jogo e lá vinha outra vez esse convívio, sabes? E eu identificava-me muito isso. Muito. E nunca te pregaram nenhuma partida a ti? A mim pregaram-me na altura, porque mandaram-me sentar no lugar do Deco. Na altura, eu miudito, fiquei no estágio primeiro. Aliás, fizeram-me até 2 vezes a mesma brincadeira. Uma já fui de pé atrás. Mas a primeira, chegámos a um estágio no hotel e estavam-me... Eu fiquei assim como era miúdo, a ver quem é que se sentava onde, à espera que ficasse ali o lugarzinho vago, porque se ficasse o lugar vago era o meu. Só que ainda faltava gente e eu fiquei, então comecei a perguntar: onde é que é o lugar vago para eu me sentar? E eles disseram: vai para ali, miúdo. E ali, quando sento, Deco. O Deco, eu disse: Deco. Eles é que disseram: é lá e tal, tranquilo, miúdo. Depois fizeram o mesmo no autocarro, só que era o Vítor Bahia. Aí já foi pior porque essa foi a primeira vez. Então no primeiro também fiquei a ver e eles: miúdo, nem me deixaram esperar. Disseram: miúdo, senta-te aí não vai ninguém, tranquilo, à janela e tal. Vítor Bahia. Vítor, não. E o Vítor aí começou a dizer: então, miúdo, chegas aqui, pá, sentas-te no lugar das pessoas, não pergunto. E eu tentar justificar e ele sem deixar. E ele disse: não, pá, não te podes sentar aí, miúdo, deixa ficar em pé, à espera. Essas coisas, mas tudo muito saudável, lá está. Nós sentíamos integrados sempre nisso com muita facilidade, porque eles faziam essa questão. Acho que eram balneários mais ricos por causa dessas experiências. Sim, sem dúvida. Mas, na época em que sagras campeão com o Adriense, é sabido que o Adriense era um treinador fácil. Conta-nos um bocadinho, ou seja, quem apanha o Mourinho e quem apanha com o Adriense são, na relação com os jogadores, então, supostamente era bastante diferente, não é? Sim, olha, uma relação muito mais fria. Mais disciplinador, não é? Sim, muita disciplina. Os treinos eram duros. Eu lembro-me que à quarta-feira, e isto fui aprendendo também, quando começámos lá a treinar, o Porto fazia sempre estágio à quarta-feira, que era bidiário. As quartas-feiras, por norma, a não ser que houvesse jogo a meio da semana, era bidiário. E na primeira vez que nós vamos para o hotel, eu sabia que já era treino da tarde, de manhã muita bola, vamos para o hotel e vejo a malta só a comer saladinhas, coisas muito softs. Eu cheio de fome depois do treino, começo a pegar em carne e isso, eles: não vais para a carne. Eu então, treino é duro, à tarde é duro, é sem bola, leva uma alfacinha, come tranquilo, porque senão começa a ter o estômago a dar a volta. E lá fui eu por eles, então, saladinho. O treino à tarde era duro e ele criava-nos quase metas. Imagina que nós fazíamos um exercício que era o ioiô. E ele dizia, imagina, o ioiô no campo todo, ele dizia: quem chegar depois dos 7 minutos, imaginemos, depois dos 7 minutos, voltar a fazer o exercício todo. Isto depois, o ioiô era o último, isto depois já andarmos só exercícios físicos a correr, sem bola. À tarde nem olhavas a bola. Nem lá no fundo não havia bola, não havia nenhuma bola, nem de plástico, nem de praia. Era só correr. No último exercício tinha isso a contar. Incrível. Eu vi gente a terminar o exercício, vomitar e tudo. Porque era mesmo muito duro. Já comeram carne, não é? Sim. Houve um colega meu, que nem vou dizer o nome, não interessa. Ele vai saber. Exato. Mas eu tive um colega meu na altura que
que aquilo estava a ser duro e às vezes há jogadores que estão mais cansados do que outros, é normal. E ele, a meio do exercício, disse: Mister, não dá. Ele disse-lhe: comigo não jogas mais. No dia a seguir foi ele fazer o ioiô, o jogador foi-lhe propor: Mister, posso fazer o ioiô hoje? E ele foi fazer o ioiô. Porque senão com o homem ele disse logo. Ficava arriscado. Opa, e eram coisas tipo, sabes, sempre muito... Eu tenho uma situação na altura que é engraçada com o Adriano. Na altura as marcas mandavam-nos as cores das botas, era o que saísse, era o modelo que saía. Modelo laranja Nike que eu tinha. E era assim um laranja mais escuro, quase tijolo. E eu lá vou com as botinhas novas, Todo treino. contente. Só vejo o homem assim a olhar para mim, para os pés. Assim, e ele disse: vermelho? Eu disse, a minha inocência assim com o sorrisito: não, mister, é laranja. E ele disse: é laranja? Então tira as botas. Olho para o meu lado, Quaresma mesmo com elas vermelhas, mas vermelhas mesmo. Eu a dizer: então ele ali ao Quaresma, ao meu lado, não lhe manda tirar as botas. E eu com as laranjinha. E manda-me tirar. Tive que treinar com outra bota. Nunca mais usei aquela bota. Ou seja, eram disciplina... Como é que eu ia dizer? A nível de disciplina, a nível de frieza com que ele abordava tudo, era um bocadinho difícil. Mas depois também vias o Porto a jogar, era uma máquina. Ele implementou os 3 centrais e a jogar... 3-3-4. E o Porto voava. Ou Ultra seja, ofensivo. a nível físico, isso estávamos a voar. Só que não havia aquela alegria natural, muitas vezes, porque não tínhamos essa liberdade quase para nos rirmos no treino. Era muito militar. Sim, era muito, Assim mas que ele era duro. caracteriza. E depois dá-se o teu empréstimo para a Académica, que acho que foi muito importante no teu estágio de maturação. Mas diz-me como é que o Presidente reagiu quando chegaste lá de Porsche. Ai. Sabes que essa história do Porsche, eu ainda demorei a comprar o Porsche. Eu sei, Eu claro. ainda andei no carrinho da minha mãe e do Chegou meu a haver pai. notícias a dizer que tu eras muito humilde. Sei. Aliás, chegaram na altura, puseram eu a ir no Mercedes do meu pai, que era um Mercedes, parecia tipo de táxi, um verde, e eu ia no carro porque era. E isto porque o meu pai implementou na altura uma regra que era: eu queria comprar carro, e ele disse-me: tens dinheiro para comprar o carro a pronto? Eu disse: a pronto não, mas vou pagando as prestações. Não tens dinheiro para comprar a pronto, não compras o carro. Andas nos nossos. Quando tiveres o dinheirinho para comprares o carro a pronto, vais lá, pagas o carro a pronto. E eu disse: é. Então deixei-me ainda estar ali um tempinho. Podia já comprar um carro, mas eu disse: não, por isso é que o meu primeiro carro acaba por ser um Porsche, porque eu fui juntando, até que cheguei um dia ao meu pai e disse: tenho dinheiro para comprar o carro que eu quero a pronto. E fui. Compraste? E ele foi comigo e fui comprar. Por isso a história acaba por ser assim. E eu, entretanto, chego lá à Académica, no Porsche, um menino, a chegar de Porsche lá. Eu lembro-me do presidente da Académica, vem-me a chegar de Porsche. Disse: de Porsche? Este carro é teu? Eu disse: é. Ele disse: então dá-me a chave, vou conduzir. Pegou-me no carro, foi dar uma volta no meu carro, o presidente, na altura Simões, e lá foi ele, a andar no meu carro. Mas para mim era um orgulho lá estar. Primeiro pela lição que eu levei do meu pai, Sim. nessa altura, que foi importante. E como vocês já falaram, e acho que foi muito importante também ele ter-me posto a trabalhar, que as minhas férias eram muitas vezes a trabalhar com ele, porque isso deu-me base e deu uma maneira de encarar muitas vezes a adversidade de outra maneira. Por isso, nunca me custou trabalhar, felizmente. E lutar pelos objetivos também. Nunca me custou lutar pelos objetivos, fui sempre em frente, muito fruto da mensagem que o meu pai ia passando. A minha mãe era só amor, era amor. Sim. Por isso a Académica acaba por ser um grande passo para mim. Fui muito feliz lá, não uma vez, 2 meias vezes. Exato. Sim, meias vezes. Sim, 2 meias vezes fui muito feliz lá porque deram-me muito e o carinho ainda que eu continuo muitas vezes a receber quando vou para aqueles lados das pessoas de lá, sobretudo os mais velhos, mais novinhos já não se lembram, acaba por ser enriquecedor para mim. Sim, e apanhas uma figura também mítica do futebol português, que é Manuel Machado. se puderes contar a convivência e ser treinado por alguém tão particular e tão... Nós ríamos às vezes no balneário de situações da maneira que ele fala, que nós dizíamos: o Mister damos uma palestra de 20 minutos, podia ter resumido a 10. Manuel Machado, não é? Não precisava de usar aquele palavreado. Ensinou-me muito. Muitas vezes fiquei até chateado, entre aspas, com ele. Eu lembro-me de um jogo, houve um jogo que nós fizemos contra a Estrela da Amadora e a época estava-me a correr muito bem, esta primeira época na Académica começou-me a correr logo muito bem, ia preparado já para aquilo que seria as exigências de uma primeira liga, preparei-me bem durante a pré-época e cheguei lá a níveis físicos bons e as coisas começaram a correr, isso foi-me também alimentando a confiança. E houve um jogo que as coisas estavam a correr bem e o Mister resolveu pôr-me no banco, com a Estrela da Amadora, que acabámos por ganhar, penso eu, 2-0. E... vou para o banco, ele nem ai nem ui,
vou ver, estou no banco. Eu numa azia desgraçada, então as coisas estão-me a correr bem, vou para o banco. Estava 0-0 ao intervalo, as coisas estavam-nos a correr ligeiramente mal, o Estrela a assumir o jogo lá em Coimbra e ele meteu ao intervalo. Fiz gol e fiz assistência, ganhámos 2-0. Roubo bem. A palestra do Mister, que eu guardo até hoje, foi: eu não ia jogar a bisca trunfo sem sair o as. Supostamente o as era cansá-los um bocado para me lançar para resolver o jogo. Mas eu na altura fiquei numa azia desgraçada, mas como as coisas acabaram por correr bem, tanto para ele como para mim, foi ótimo, mas foi uma história que ele veio da altura. E depois encontras Domingos Paciência a começar também, depois faz uma grande carreira, que agora está em pausa. Como é que foi encontrar o Mister? Depois voltas a encontrar mais tarde, mas esse Domingos ainda muito virgem enquanto treinador, que lições te deu? Sim, olha, virgem, mas eu quando falo muitas vezes do Mister costumo dizer que foi dos treinadores com métodos de trabalho que mais gostei. Que era, por ser jogador, penso eu, sabia aquilo que nos alimentava, que nós gostávamos, aquelas peladinhas intensas, muitas vezes até treinos curtos, mas intensos, com finalização, essas coisas, tudo com bola. Mais modernos, já. Sim, que não era muito normal. Na altura nós víamos os treinadores que havia sempre para épocas, centros da cidade, correr, físico, subir escadas, descer montes, não sei o quê. E o Mister era tudo bola, incrível. Por isso cativou-me muito na altura e eu penso que foi, mais uma vez, por ter sido jogador e saber a maneira como nos poderia cativar o treino. Treinos sempre fantásticos. Eu lembro-me mesmo que ele manteve da Académica para Braga. Antes dos jogos tínhamos uma peladinha que era, ele escolhia 2 e esses 2 tinham que escolher a equipe. Um escolhe um, outro escolhe outro. Sim. Esses jogos eram rasgar. E eram, antes do jogo, joguinhos, essas peladinhas eram o quê? De 15, 20 minutos. Fazíamos uns meinhos, tal, acabou. Para o jogo. E isso era espetáculo, parecia que desanuviávamos um bocadinho no dia antes do jogo, sabes? Aquelas picardias boas. E acho que ele, a nível de método de trabalho, era fantástico. Fantástico. E depois ainda acabas por regressar ao Porto no mercado de janeiro, chamado pelo Josualdo, a disputar o lugar com o Quaresma e com o Tarek Situí, e tens a oportunidade de titular com o Gil Vicente, em que o jogo não te corre muito bem. Qual é a sensação, porque esse tipo de jogos em que tu voltas ao Porto e queres certamente afirmar-te, em que há essa sensação que se o jogo te correr muito bem pode-se abrir uma porta, mas que se não correr assim tão bem é uma porta que se pode fechar. Eu tenho esse jogo em mente, nunca me esqueci. Bem guardado. E é por causa disso que tu disseste. Eu sempre me responsabilizei muito pelos erros que eu cometia. E se eu sei que no Porto provavelmente não tenha se ingrado da maneira que muita gente esperava, foi por esse jogo. Porque eu ia tendo algumas oportunidades, alguns minutos, ia entrando, ok? Mas esse foi o jogo em que eu fui titular e que eu tinha que ter um rendimento diferente. Lá está, podia ser podia começar a voar depois desse jogo ou podia ir para o buraco. E eu fui para o buraco porque fiz um mau jogo. Fiz um mau jogo, responsabilidade minha, como é óbvio, porque as coisas não me estavam a sair. E depois desse jogo eu lembro-me da viagem que fiz para casa, ir amargurado e com uma dor tremenda por saber mesmo isso, a dizer, eu tive a oportunidade hoje, que era uma oportunidade única e eu falhei. E foi uma coisa que me marcou muito esse jogo. E conversaste com o professor Josualdo sobre isso? Não. Eu não sentia ainda, sendo menino, não sentia muito na altura essa liberdade, essa vontade para ir falar com o Mister. Mas como é que era ele com os jogadores? Também era uma pessoa próxima ou já era mais, seja um treinador mais antigo? Mais antigo, mas toda a gente chama professor Josualdo e é por um motivo. Ele tinha uma maneira muito peculiar de treinar, porque ele era mesmo professor. Nós costumamos chamar treinador, ele era professor. Ele ensinou-me coisas que eu agora começo a olhar e que parecem básicas, mas que pouca gente vê. A maneira como recepcionas a bola para a frente, que agora começa-se a falar muito e nós vamos vendo isso ao pormenor, mas falava-se muito pouco. Muitas vezes nós recebia, e eu tinha muitas coisas quando estava pressionado, de receber a bola os primeiros metros, ser para trás, para rodar, para arrancar. Ele fez-me aprender a ganhar 1 minuto, que era a minha primeira recepção, já era para a frente. Ia ganhar espaço, colocava o meu corpo de maneira possível, a minha recepção já ser para a frente. Nem que tivesse que baixar, mas a recepção já era para a frente. E ele vai-te pressionando nisso, que vê que tu podes melhorar, ele pressiona. E ele tinha sempre aquela maneira, como eu disse, peculiar de chegar à tua beira e dizer: viste a recepção, atenção, não é assim que eu quero. Assim. Ou seja, como se fosse mesmo um professor. Daí vir essa maneira de tratar toda a gente, diz o professor Josualdo, que era a maneira como ele ensinava, era diferente. Era muito diferente.
E depois acabas por, ou seja, quem vem de um professor Jesualdo e depois entrar num projeto como o do Betrofense, que ainda que fosse ambicioso, na altura falava-se que era o Tony Conceição, que ia assumir, que rapidamente sai também. Até acho que é o Tony Conceição que te convence a ir. E depois vem Tulipa, Exatamente. ainda também muito inexperiente. Como é que é baixar... Acabados de subir, não é? Acabados de subir, e como é que é baixar do campeão nacional para um clube que está acabado de chegar e ainda por cima não está estável. Olha, que mágoa que eu tenho da minha carreira, é isso. E eu vou-te dizer porquê. Sobretudo pelas pessoas da trofa. Deram-nos condições fantásticas. O salário não atrasava um dia. Um dia. Tínhamos tudo. Faltava-nos o quê? Para treinar, tínhamos que nos deslocar sempre para o FIR, Pastela, que era uma viagenzinha, porque não tinham possibilidade de nos dar melhor, mas tudo o resto, o que nós precisássemos, o Presidente na altura estava lá sempre presente, não nos faltou rigorosamente nada. Daí a minha mágoa, por saber que nos tentaram dar tudo e nós dentro do campo acabámos por falhar. Por isso, acaba por custar, aquelas pessoas lá está, acabam por se encontrar na primeira divisão pela primeira vez. A maneira como viviam aquilo não era uma cidade grande, mas era uma cidade que estava a viver aquilo de uma maneira especial por estar na primeira divisão. Lembro-me do jogo que ganhámos ao Benfica. Exato. E tendo lá muitos benfiquistas, mas ainda assim a alegria que foi para aquelas pessoas. E é um jogo muito emotivo, não é? E até o jogo que dita que é do Benfica de Kike Flores e vocês estavam em último. E nos alimentou um bocadinho para ver se conseguíamos fazer algo mais. Ali com um craque, o Leal também. Sim, que craque. Delfim, o Leal. Ricardo Nascimento, apanhei ainda ali alguns jogadores assim mais velhos que me deram muito. E ainda empatam na Luz também. E no Dragão. E no Dragão. E acabamos por cair, ou seja, nós acabámos por falhar exatamente com as equipas que... Contra os grandes, vocês tiveram boas prestações. Sim, e depois o ano a seguir com o Vitória, também um projeto do Carlos Azanha, onde demoraram a convencer. Aí demoraram a convencer. Porque não era muito normal uma equipa da primeira divisão fazer captações. O Vitória estava a fazer captações nesse ano, do Carlos Azenho. E eu tinha outras propostas de primeira liga para ir. Um bocado estranha para a primeira liga, sim. Sim, era uma situação um bocadinho estranha. E eu quando vi isso, e vi o Vitória com 30 ou 40 jogadores que se falava sempre nos jornais, a ir quase a repescar, comecei a ficar de pé atrás. Sabia que o Mr. Carlos Azenha me queria muito. Era bom para mim por ter um treinador que já me conhecia as minhas capacidades. E Pinta Costa também interveio nessa... Não, o Pinta Costa é que decidiu depois na altura, o presidente. E eu na altura, como tinha outras possibilidades de Primeira Liga, eu estava inclinado a ir para outras possibilidades, ainda por cima mais perto de casa. Quais é que eram, por exemplo? Leixões. Sim, o Leixões na altura, lembro-me do Leixões porque o Leixões chegou-me mesmo a fazer proposta para ir. E eu preferiria ficar num projeto que parecia mais saudável, digamos, e ao pé de casa. Entretanto, chamaram-me na altura à Torre das Antas, para ir lá que era onde eram os escritórios. Entrei, estava o Mr. Carlos Azenha, estávamos ali a discutir primeiro, o Anter Henrique, a dizer para onde é que devia ir, pá, o Vitória, mas vais ver, vão fazer boa equipa e tal, e ele ainda não estava muito convencido. Entretanto, entrou o presidente Pinto da Costa. Ele ainda disse: Helder, vais para o Vitória, vais fazer um grande campeonato lá, vais ajudar o Mister também, vai fazer um grande campeonato, vai ser bom para toda a gente. E eu ainda assim meio com a voz assim mais baixinha: presidente, mas aquele lá em baixo está difícil, tem outras possibilidades. Ele disse: mas vais fazer um grande campeonato e vocês vão ficar na primeira, vais ver. É certo que ficámos na primeira, já não foi com o Mr. Carlos Azenha. Sim, foi com o Manuel Fernandes. Acabou por ser acertado. Eu não sei o Leixões, a época que fez nesse ano, porque eu sei que nós viemos ganhar aqui ao Estádio do Mar na altura e eles estavam numa condição, não sei se chegaram a cair ou não, mas ficaram ali a lutar mesmo até ao fim e nós ainda nos chafámos. Por isso, acabou por ser uma escolha acertada e depois porque eu adorei as pessoas de Setúbal. E porque é que dizes que o Manuel Fernandes foi das pessoas com mais boa disposição? É pá, é incrível a maneira como ele levava tudo. Em primeiro, ele tinha coisas, eu vivenciei coisas com o Mister na altura que nunca pensei na minha vida. Todos os estágios que íamos para o Porto, íamos no autocarro, a televisão só tinha uma televisãozinha ligada, por norma a malta até punha lá uns filmes que tinha ainda para pôr aquelas cassetes. Mas com o Mr. Manuel Fernandes, quando ele entrou lá, íamos a ver vídeos dele a fazer golos. A malta, uma viagem do sul para o norte, para irmos jogar lá no norte, a ver
3 horas de golos de Manuel Fernandes e jogadas, e fim, e ele era de repente, estava tudo calado, já ninguém estava a ver, ele, olha para este lance, é assim que se faz. E ele massacrava muito na altura os pontas de lança, era o Keita, o Fonte, o Rui Fonte, que estava lá, menino, estás a ver como é que se faz golos, pá, miúdos, pá, vocês não sabem, é sério, mas sempre muito engraçado. E eu lembro-me, por exemplo, no jogo, acho que foi logo o primeiro jogo lá no Setúbal, em que, eu já não sei se não era com Leixões em casa, em que o Luís Carlos, que era o nosso extremo, falhou um golo de caras e ele mandou-se para o chão a rebolar. Tipo, não era normal ver o treinador. É que começou mesmo a rebolar assim no chão e toda a gente a olhar tipo, para o banco, tipo, ao meio do jogo, tipo, o que é que o Mister está a fazer? E ele vivia aquilo, puxava os cabelos, nos treinos também era muito assim, mas depois tinha um lado humano incrível. Um lado humano incrível. Chamavam-nos sempre para falar, está tudo bem, menino, não sei o quê, se precisares, já era mais próximo, era muito terra a terra o Mister. E lá está, nós acabámos por ir buscar aos treinadores com personalidades totalmente diferentes, maneiras de lidar, mas dá sempre para ir buscar coisas tão boas que podemos aproveitar comparar de Manuel outras Fernandes sociedades. com o Adriano, se calhar era o oposto um do outro. Não é? Totalmente o oposto. Sim. E a verdade é que a seguir ao Vitória, embora tenha já desse um bocadinho esse passo atrás, vamos dizer assim, vais para uma equipa fantástica do Braga, estás lá até 2013, fazes épocas fantásticas, e fazes o gol mais rápido da Liga, 21 segundos. Em Feirense. 10-11. Exato. Em 10-11, exatamente. Sei, Em 10-11. ainda me lembro desse gol. Ainda tive a sorte, foi o Varela e o Paulo, era o guarda-redes do Feirense, que tive a sorte de aproveitar ali um ressaltinho e fazer gol logo de início. Foi essa a tua afirmação como jogador? Olha, sim, mas até começou de uma maneira, eu na primeira época acabo por não jogar até, aliás, eu ia entrando sempre, mas não era um titular absoluto, tinha lá na altura o Paulo César, o Alain, e já estavam a carburar, aliás, o Braga quando eu entrei lá estava em crescimento, e uma equipa fantástica. Tive a sorte de depois de ter o Mr. Domingos, que também já conhecia as minhas capacidades e acabou por me levar para lá, numa altura que eu estava muito focado em sair do país. Que eu tinha para a Polónia, não? Sim, tinha propostas vantajosas a nível financeiro, como é óbvio. E eu que já estava há alguns anos aqui na Primeira Liga, começava a pensar em ganhar algum dinheiro. E a Polónia ia-me dar esse primeiro passo, pelo menos. Mas depois chegar um Braga, o Mister que me conhece, a insistir, o Mister insistiu comigo, ligou-me uma outra vez. Eu fui muito honesto sempre com o Mister, a dizer, Mister, pá, a nível de projeto, espetáculo Braga, a nível financeiro, o outro lado muito melhor. E ele disse, mas vais ver que vai correr bem cá. Isso vai-te permitir. E foi o Mister mesmo que me convenceu. E ainda bem, passei anos fantásticos ali em Braga, com jogadores que me deram muito, com jogadores que já tinham ganho tudo e que continuavam com uma humildade. Daí eu dizer, eu tive grandes balneários, sinceramente. É quase até mau eu dizer que este balneário do Braga foi melhor, por exemplo, que o do Porto, porque tinha um balneário no Porto mítico. A maneira que eu digo é que nós conseguimos, graças ao grupo que tínhamos, conseguimos conquistar e objetivos que se calhar as pessoas não pensavam, muito fruto daquilo que vivíamos lá dentro. Por isso eu dizia muitas vezes que este grupo do Braga era fantástico, porque o balneário era música todos os dias. Era toda a malta sempre, não era um parado e outro a rir-se, não, era toda a gente parecia no mesmo assunto, envolvida. O departamento médico do Braga continua a ser o mesmo. Eu tive a sorte ainda há pouco tempo de lá estar, igual a maneira como falam, como se expressam, ou seja, aquele ambiente, e é isto o coração dos clubes, continua-se a viver ali muito no Braga, e o Braga tem tido este crescimento, lá está, porque continuam as pessoas que davam muito ao clube, continuam a dar. E depois tinha os almoços que duravam até às... Os almoços. Olha, esta é das principais diferenças que há dos plantéis antigos para agora. Eu lembro-me de ir ao almoço e já não jantava, porque o almoço acabava às 6h30, 7, 8. Os almoços agora, se tu vais, acabam de almoçar e vão saindo os jogadores. Eu já presenciei isso, ou seja, é muito diferente. E tu estás num convívio uma tarde inteira a falar de cenas que já não têm nada a ver com futebol, vai-te dando algo mais, sabes? Crias ligações mais fortes. Ligações é muito diferente. Nós criámos ligações aí, foi fantásticas. O que é que eram mais galhofeiros desse balneário? O Alain? O Alain era a música, era quase o DJ. Já não havia mais ninguém a tocar na música, porque o Alain, ele até repetia sempre. Havia uma música cansada que era. Ele, se estiver a ouvir isto, era cansada a música que ele punha. Uma música brasileira que ele punha antes dos jogos, antes de entrarmos para o campo, punha sempre essa música.
E havia malta que já dizia, não, é rotina, tem que ser a música, fogo, não vamos para o jogo sem ouvir a música. Outros já diziam, fogo, outra vez esta Já música. parte da música. E eu era um desses, outra vez esta música. Chama o bombeiro. Por isso era a música. Era chama o bombeiro. Vamos ouvir. Mas havia muita gente. Olha, o Hugo Viana não era aquele espalhafatoso nas piadas, mas estava em tudo. Ou seja, tinha o Ruben Amorim, depois apanhei lá, era só rir. Tens alguma história com o Ruben Amorim? Epá, o Ruben Amorim, lá está, se me perguntassem também que o Ruben Amorim ia ser o daquele. treinador, eu diria que não, porque o Ruben Amorim era aquele tipo de jogador que animava o balneário, que era ele que começava, ele era o gatilho para as piadas muitas vezes, para começarem a brincar. Se viesse uma música ele começava a dançar, se viesse alguém começava ali um foco qualquer de brincadeira ele levantava-se e ia logo lá, ou seja, ele estava metido nas brincadeiras todas, por isso nunca pensei. Mas também já não estavas essa inteligência, era um jogador que fazia imensas posições. Sim, Ou não estava era, assim? mas por exemplo, as conversas com o Ruben, por exemplo, não era de falar de táticas, isso. Eu posso dar um exemplo muito claro de alguém que eu pensava que ia ser treinador e que é o Custódio. Se tivesse o Custódio, a maneira como ele já falava das coisas, falava do tático, já no treino, qualquer coisa a corrigir-te, já notavas que tinha ali um dedo. A maneira como ele cobrava sempre dos colegas, porque o Custódio sempre treinou, não era assim, o Custódio treinava a 150%. E exigia isso dos outros. E o Custódio tinha uma coisa que era muito boa, que era a maneira como ele passava a palavra dele. O Custódio incentivava-te, conseguia-te a levar a fazer o que ele queria com incentivo, sem berrar, sem nada. E tu sentias-te quase na obrigação de dizer, é o Custódio que está a dizer, tem que fazer. E digo-te isto, os jogadores como o Viana e isso, se o Custódio fosse falar, iam exatamente seguir o que o Custódio dizia, porque ele tinha essa capacidade de liderança. E eu via o Custódio ser treinador. O Ruben não. O Ruben não via, sinceramente. E depois ainda apanhas figuras como Kim, como Nuno Gomes também. Gomes. Exatamente. Incrível. E com a humildade que tinham. O Nuno Gomes e o Kim chegarem lá, com que já tinham ganho, a humildade incrível, pá. Incrível. Se nós disséssemos qualquer coisa, eles eram os primeiros a levar aquilo na brincadeira e parecia que estávamos a falar com alguém da nossa idade que não era e que parecia que não tinham ganho nada porque era uma humildade tremenda. Incrível o que eles conseguiram e o Nuno, por exemplo, nem jogou tanto quanto esperaria, certamente. E a maneira como ele se comportou sempre e a maneira como ele trabalhou acabam por ser exemplos que nós só temos que levar para a vida. Agora estou-me a lembrar da nossa primeira conversa. Tinhas sido tu ou o Ucra que tinham feito a depilação uma vez ao Nuno Gomes? Não fui eu. Isso é do Ucra, de certeza. Tenho ideia já foi o. Mas já agora, em relação ao Ucra, lembras-te quando ele chegou lá e se mandou Aí, lá o para uma Ucra. piscina? Mas eu já conhecia, não foi surpresa para mim. Foi, já conhecias o Surpresa foram para os meus colegas que estavam lá e viram o nível de atraso que ele tem. Eu ainda vou falando com o Ucra, gosto muito dele. Eu acho que é das pessoas que faz, género de pessoas que faz muito bem ao futebol. Não só no campo como fora dele. Claro. Vimos o que é que o Ucra foi acrescentando ao longo dos anos. Mesmo no Rio Ave, que já não jogava tanto, os vídeos que ele publicava e como conseguia juntar quase o grupo. O Ucra era isto, eu apanhei o Ucra desde miúdo. Aliás, ele é o Ucra porque ele na altura lembrou-se de pintar o cabelo de laranja, aquele castanhado, nem sei que cor era aquela. Eu não sei onde é que ele foi pôr aquela cor. E na altura começámos a chamar-lhe, parece um ucraniano. Ucraniano, Ucra, ficou Ucra até aos tempos dois por causa disso. Ainda estive a ver fotos há pouco tempo. Nos iniciados, que ele pôs-se nessa moda do cabelo castanho e ficou desde então. O Ucra é puro, o Ucra é alegria, por isso é impossível estar com o Ucra e há que se dar realmente valor a estas pessoas, porque ao longo dos anos eu tive várias épocas com o Ucra, desde miúdo e depois já como sénior, eu não vi o Ucra uma vez triste ou desanimado. E eu sei que houve dias de certeza que foram muito duros para ele, mas ele consegue-nos depois trazer essa alegria mesmo nos dias maus dele, por isso eu nunca vi o Ucra realmente a passar, aliás, passou fases más, mas nunca o vi com uma cara ou desanimado ou triste, porque ele trazia sempre alegria aos grupos. E como foi no primeiro dia lá no Braga? Então, na altura, nós tínhamos lá uma banheirazinha grande, uma piscininha, e costumavam pôr lá gelo, que era os banhos de água fria, crioterapia, para fazermos sempre depois do treino. Então a malta estava-se a preparar para ir lá, quando lá chegámos já estava o Ucra a nadar na piscina com gelo, mas a sério, aquilo, tu pões lá o pezinho e sentes, e ele estava a nadar, e a malta, eu lembro-me até a primeira reação foi do Alá, que ficou a olhar e disse, o que é que esse cara está aqui a fazer? Tipo, que ele chegou agora e está aqui, mas isto era o Ucra, ou seja, para mim, eu só virei e disse, olha, vais-te acostumar a isso. E ainda te cruzaste com o Fernando Couto também. Cruzei-me Um lá exemplo no de liderança. Braga, Há uma história qualquer em Leiria, penso eu.
Não é, é em Braga, mas é com Leiria. Sim, contra a União de Leiria, Sim. perdão. Eu já não me lembro qual é que foi o jogador, mas o jogador de certeza que se lembra. Na altura. Porque eu lembro-me de irmos para o acho que ou foi no fim do jogo ou foi no intervalo, já não me lembro. Acho que foi no fim do jogo, foi. Foi no fim do jogo com um jogador de Leiria, empataram lá em Braga, acho eu. E o jogador de Leiria, para além de festejar, ia um bocadinho efusivo, mesmo a provocar-nos, digamos. Toma, não sei o quê, tal. E no túnel o Fernando Couto foi-lhe perguntar qualquer coisa. Lembro-me que o encarou mesmo e ficou ali a falar com ele e o rapacito perdeu um bocadinho o pi, porque ele realmente, a presença do Fernando e a postura, nem era só a presença, a postura com que ele metia respeito. E era a história engraçada. Aliás, ele na altura, já foi público também, que foi ele que... Eu na altura tive um acidente com o Ucra em que captei o carro. E foi ele o primeiro a ver-nos. Nós tínhamos acabado de captar, eu saí fora do carro, era eu que ia a conduzir, o Ucra de muletas, também fora, que tínhamos treino. E é o Fernando Couto que nos dá a boleia depois para Braga, disse, já está a chegar aí o diretor, vamos, mas é treinar. E lá fomos nós. O Ucra foi para o tratamento dele e eu fui treinar. Por isso, são histórias que acabam por não se esquecer. Fomos do Bentley, o Ucra costumas dizer... Acabou por não ser tudo mal, foi a primeira vez que andei num Bentley. E eu pedia só que resumisses, porque é impossível nesta passagem do Braga não falar de uma das épocas, talvez a mais histórica do clube. Pedia-te que resumisse um bocadinho o que foi essa experiência europeia, que nem começa muito bem, com uma derrota por 6-0 com o Arsenal. Em que nós já tivemos aqui o Arthur Moraes, que disse que até vos avisou que o Arsenal ia ser muito durinho. Não avisou bem. Levámos um banho de bola. O pior é que eles estavam a marcar e nós sem conseguir agarrar o jogo nem um bocadinho e eles a irem por mais. Foi um jogo difícil. E quando ele disse até dizia que Fábregas só passava para o lado e para trás e aos 15 minutos já tinha marcado o hat-trick. Pois foi. Olha a história que me foste lembrar. Pois foi, ele disse isso. Mas nós levámos um banho de bola que mal. Mas depois acabou por ser uma grande campanha. Mas realmente esse jogo foi um massacre. É que quando estás dentro de campo e por norma as equipas fazem 2 golos, desaceleram um bocadinho, mas o Arsenal não desacelerou e continuou a ter bola, ou seja, nós nem bola tínhamos. Foi só, e a intensidade nós já sabemos que na Premier League é incrível. Para além da qualidade, que era um Arsenal, que agora já nos começa a habituar outra vez, mas que teve aí uns anos fora, tinha uma qualidade fantástica e levamos um amasso valente. Essa do Fábricas é genial. Mas depois embalaram. Depois embalámos, também muito fruto de começarmos nós a acreditar. E da união que tinham também, acredito. A união que tínhamos e começámos a acreditar, porque essas competições nós fomos apanhando equipas duras e nós fomos vendo essa competição muito jogo a jogo. É difícil, mas é possível. Começámos a dizer, é difícil, é possível. Lembro-me de lá em Kiev, duro. Sim, o gol do Viana. Sei. E também deu Benfica, duro, mas também foi a dar. Ou seja, fomos vendo sempre jogo a jogo. E vou-te dizer, acreditei que ia ganhar a Liga Europa. E eu penso que todo o balneário acreditou que íamos ganhar. Um Porto fortíssimo, nós olhámos para o Porto daquele ano, incrível, os nomes que tinha. Mas que afinal não foi desequilibrada. Não foi desequilibrada. Aliás, nós acabámos por ter até depois um momento pelo Mossoró que podíamos ter empatado o jogo, mas lá está, nós fomos acreditando e mais uma vez, eu penso que toda a gente mesmo, e da maneira que nós falámos de balneário, nós acreditávamos que podíamos ganhar aquela competição. Infelizmente não conseguimos. Mas há que elogiar uma coisa que até aos dias de hoje eu penso que marca toda a gente, que foi ver aquela cidade de Dublin com um ambiente fantástico de portugueses, todos a falar com toda a gente. Nós fomos dar o nosso passeio, interagir com adeptos do Porto, uma coisa que é quase impensável nos dias de hoje, ver a maneira tão saudável como se levou aquela final. Podia haver alguma rivalidade, mas não. Rivalidade há sempre, cada um quer sempre que o seu clube ganhe, é normal que os adeptos do Porto quisessem que o Porto ganhasse. Claro. Mas foi tudo muito saudável. Levámos aquela final de uma maneira saudável e era ver a cidade de Dublin pintada de vermelho e azul, de portugueses. Foi saudável. Infelizmente sorriu para o Porto, infelizmente na altura. Mas foi muito bom. De qualquer das formas. Ou o queria sorrir de qualquer das maneiras. Ele teve dos dois lados, mas foi uma grande final que acabou por sorrir ao Porto. Muito bem, vamos começar agora a jornada Internacional. Eu acho que necessariamente teremos que começar pelo Almeria, pela tua passagem por Espanha. Eu acho que para ti, alguém que ligado ao desporto desde sempre, que assumidamente gosta de praia, de bom tempo, isso também pesou na tua ida para a Almeria e também
uma saída precipitada do Braga, pois Josualdo diz que não conta e, portanto, tu acabas por ir para o estrangeiro. Sim. Aliás, mais do que o Mister dizer que não conta, o Mister na altura começou a contratar e teve uma conversa comigo. Foi sempre muito direto. O Mister deixou-me nas minhas mãos a possibilidade de eu continuar em Braga, sabendo que ele tinha feito contratações e que teria que apostar nelas inicialmente. O trabalho depois eu diria, se eu quisesse arriscar ficar lá e conquistar o meu lugar, tudo bem. Mas até nisso ele incentivou-me a ir para fora, porque disse, pelos anos que eu já estava na Primeira Liga, que convinha começar a abrir horizontes. E que eu na altura, conversei com ele sobre a possibilidade de ir para a La Liga, e foi ele quase que me deu o aval a dizer, se é para uma liga competitiva como essas, penso que podes começar a abrir novos horizontes, e foi ele quase que me deu esse aval, deixando sempre nas minhas mãos a decisão de, se quisesse ficar em Braga, ficar. E eu optei por ir. Mais do que as praias e o bom tempo, eu fui mesmo pelo facto de jogar numa liga tão competitiva. E na altura tinha os Messi, tinha os Cristianos Ronaldo. Atlético Madrid, campeão. Atlético Madrid, com o Tiago na altura que foi campeão. Ou seja, tudo isso foi o que me chamou a ir para E tinhas o para Nelson esse país. também, que era muito teu amigo e te ajudou na Sim. integração. O Nelson ajudou-me mesmo muito na altura. Eu não conhecia o Nelson, só de o ver jogar, como é óbvio, mas naquilo que foi a minha adaptação, que foi difícil, atenção, foi muito difícil. O Nelson ajudou-me mesmo muito. Foi difícil porque foi a minha primeira saída. E eu, sendo ligado à minha família, aqueles primeiros tempos de ter que ligar sempre, ver como é que estava, nas alturas que as coisas às vezes até me corriam mal, não ter ali o apoio. No caso do futebol sempre foi o meu pai, era ele que me descascava quase sempre, e que me dizia o que melhorar e o que não melhorar. E faltou-me muito isso nesse primeiro ano. Tive que quase que criar uma capa e de me proteger a mim e tentar levar as coisas muito, muito sozinho, digamos. Eu sei que tinha lá na altura a minha esposa comigo, já tinha um filho também, mas quando era assuntos de futebol, o meu foco era sempre o meu pai. E aí senti-me um bocadinho desamparado nesse primeiro ano. Foi difícil. E a diferença de ritmo para a La Liga, sentiste? Era realmente diferente, mais competitivo? Olha, nem foi tanto no ritmo, foi mesmo na qualidade. Sim, certo. Ok. Na qualidade era. O nível era mais alto. em geral, Era, e depois porque tinhas aqueles jogadores, os extraterrestres, porque elevavam aquilo a um outro nível. Era incrível. A presença que tu sentias, a presença deles nos jogos contra eles era só incrível. Parecia que tinha ali uma armadura, aquele jogador. Quando ele pisava era tudo diferente, sabes? E depois todos os jogos lá acabam por ter muita visibilidade pela liga que é, muita qualidade, lá está. Muita exposição. Sim, muita exposição mesmo. E não era tanto pela intensidade que sentia grandes diferenças, era mesmo por ver equipas, muitas vezes que até lutavam para não descer, ou jogadores com requinte, com E era uma fase em que acho que jogando num adversário de Ronaldo e Messi, a questão não era se eles iam marcar, era quantos é que eles iam marcar. Era de Aquilo era tentar absurdo. impedir que eles marcassem mais de 5. Não, era incrível, David. Mas quem me surpreendeu muito nesse ano até foi mesmo o Atlético de Madrid, que acaba por ser Sim, campeão. campeão, É no grito, mas a maneira como eles levaram aquilo sempre e a acreditar. Jogar no estádio do Atlético de Madrid, para mim foi esse estádio lá que possivelmente mais me cativou, incluindo também São Mamés, porque era novo e achei o estádio fantástico. E no caso do Atlético de Madrid achei fantástico pelo ambiente que se vive, mais fervoroso. No Real Madrid e no Barcelona era mais as pessoas sentadas a apoiar, ok, mas não era tipo fervoroso como era no Atlético. Também se calhar fruto da época que estava a fazer o Atlético de Madrid. Sim, claro. Mas foi fantástico. Lembro-me de chegarmos aos últimos 4 jogos a precisar para aí de 10 pontos para nos mantermos. E conseguimos. Na altura o presidente chegou lá já quase, eu vou-vos dar um prémio se vocês se mantiverem, mas nem ele acreditava já. Ele assim já a falar, olha, tipo, e nós está bem. E conseguimos, nos últimos 4 jogos fizemos 10 pontos. Incrível. Muito bem. Incrível. E mantivemos. E essa exposição depois preparou-te também para ir para um país que vive futebol como poucos, que é a Grécia. Como é que lidaste com esse fanatismo? Olha, primeiro uma decisão muito difícil para mim. O histórico está na segunda divisão. Porque estava a jogar, de repente estava na La Liga e estava aí para um histórico sim, mas estava na segunda divisão. Quando tinha também outras propostas muito mais chamativas e financeiramente melhores. Porque é que Se decidiste? poderiam ser mais interessantes, se calhar não, porque eu sabia, e já com colegas meus que tinham estado lá no AEK, sabia
de quão grande era o clube lá na Grécia, e foi isso que me puxou. Isso, e depois na altura o diretor desportivo, que era o Branco, que tinha sido diretor desportivo no Las Palmas, ou seja, ele acompanhou-me e então andou-me a moer a cabeça. Não era todos os dias, era 3 vezes ao dia. Sempre, e vais para aqui, Hélio, e olha que isto é muito grande, tu não vais ganhar muito este ano, mas pomos o contrato, se subirmos, já é, não sei o quê. Anda, Hélder, tento sempre a tentar convencer. Tu não estás preparado para isto, vais ver o clube, não sei o quê. Sempre a coisa. Mandava-me fotos da cidade, do clube, um montão de coisas, sempre ali a picar. E eu na altura então decidi, olha, vamos para a Grécia. Este ano é garantido a subida. E eles lá, é garantido. O AEK não subir na segunda divisão para a primeira, mas é isto o quê? Não, é garantido. E foi quase um passeio, essa primeira época. Se me dizes que a nível de motivação foi muita, não. Eu rendi muito mais a jogar a minha segunda época no AEK na primeira divisão do que na segunda. E ganhou a taça, inclusive. Sei. Eu vou-te dizer, é que aquilo era um passeio, era aos 5, era aos 6. Às vezes custava um jogo, se ganhássemos 2-0 dizíamos que o jogo foi difícil. Sabes, assim muito já começámos, a nível de motivação foi difícil. Só que depois a cidade é fantástica. Os adeptos, eu quando cheguei lá na primeira pré-época, chego lá, aquilo era no fim do mundo mesmo, uma terriola mesmo escondida, porque era lá para estagiar mesmo para ninguém chatear. Quando vais para um primeiro treino, vêm para aí 300, 400 cabeças de moto, de carro, com very lights, tudo para ir para o primeiro treino da época. Não, Sim. a sério que é assim já. E isto foi todos os jogos na segunda divisão. E mesmo vão à meia-final da taça Exato. com o Olympiacos, É a segunda 70 mil adeptos Olha. eliminados com um gol na mão Ai, do pá. Jara, não é? Que roubalheira, pá. Ai, que Não, esse jogo custou por causa da maneira que perdemos. Lá está, nós estávamos a fazer uma boa campanha na segunda divisão, mas chegarmos às meias finais, não era? Foi nas meias Sim, finais. foi meia-final. Chegar às meias finais, a jogar na segunda divisão, chegar às meias finais com o Olympiacos, a rivalidade, que já era muita, nesse ano ainda foi mais porque era a única possibilidade que tínhamos de apanhar o Olympiacos era na taça, porque no campeonato não dava. Foram 70 mil pessoas, incrível o ambiente. E o jogo, como é óbvio, eles eram superiores, claramente, mas o jogo começou a ser taco a taco. E temos perdido com uma bola na mão, que depois nem houve mais jogo, porque Sim, houve sim. invasão. Não era normal lá haver invasões, mas houve. Mas houve uma invasão e acabou por não continuar o jogo e saímos derrotados. Mas o que custou foi mesmo ser derrotado com uma... Lá está, não havia VARs na altura e ser derrotado com um gol com a mão. Sim. Foi duro. E depois ainda vais para a Arábia, na Arábia não, desculpa, no Dubai. Dubai. Talvez no primeiro ato do Viana como diretor desportivo. Quase, não era, mas é como se fosse. Conta-nos como é que ele nos convenceu e o que é que tu... As coisas mais diferentes que tu retiraste dessa tua Muita passagem. coisa diferente e muito difícil porque é um contexto muito diferente. As pessoas muitas vezes falam de... E agora, por exemplo, até da Arábia. Agora já é mais fácil porque vês jogadores muito, muito talentosos e com nome aí para esses países. Mas tu quando chegas a um clube, por exemplo, como na altura fui para o Dubai, tu tens 4 ou 5 estrangeiros. E exigem que tu tenhas um rendimento como se estivesses na Europa. Mas tu muitas vezes para fazer gol precisas de um passe. Sim. Muitas vezes precisas de uma recuperação. E muitas vezes era difícil teres isso. Porquê? Eles normalmente, os estrangeiros compravam o quê? Era número 10, extremos avançados. Exato. A defesa por norma era dos Depois a bola do para lá país. chegar. Ou seja, por norma os resultados muitas vezes era 4-3, 5-4. Porque eram os avançados a carburar, a marcar e as defesas não tinham a capacidade muitas vezes para parar. E é muito difícil jogar muitas vezes nisso. Houve uma história caricata que eu passei lá, que foi... Nós começámos bem o campeonato a ganhar. Na primeira derrota que tivemos, chamou-nos lá o Sheik do clube e quando chega lá ao campo chamou só os estrangeiros. Então fui eu mais os 3 brasileiros que lá estávamos. Chegámos lá a falar. Os outros continuaram a treinar a meio do treino, tiraram-nos de treino. Sabem porque é que perdemos este jogo? E nós calados, à espera que ele dissesse. Porque os outros estrangeiros foram melhores que vocês. Era isso. E nós assim, presidente, correu mal o jogo, não sei o quê. Ou seja, ele cobrou de nós, não cobrou do resto da equipe. Claro. Saiu de lá, só nos deu uma mensagem, voltamos para o treino. Ou seja, mostra um bocadinho como se vive isso. O treino é terrível. Por muito que treines à noite, umidade. Altas temperaturas. Tu assim que aterraste, sentiste logo Ui, o sentes bafo. logo, mal sais do aeroporto, abre-se a porta do aeroporto, aquilo levas mesmo, parece que o bafo na cara, sentes mesmo, é muito difícil. Ar-condicionado em tudo, táxis, shoppings, em casa tens que estar o ano todo sempre com ar-condicionado, é uma realidade totalmente diferente. O futebol
é mais difícil. A maneira como se vive também. Os meus colegas levavam vidas, sobretudo aqueles que eram solteiros, levavam vidas completamente diferentes do que é isto aqui na Europa, porque eles saíam do treino, iam jantar à tarde já, o treino já acabava para aí às 9, 10 horas, iam jantar à tarde, ainda iam um cafezinho se quisessem lá, não sei o quê, acordavam ao meio-dia para almoçar, ou seja, nada a ver com as rotinas que há aqui na Europa, é muito diferente. Por isso, costumo um bocadinho adaptar a essa realidade, para ser sincero. E muito materialismo também. Muito. E lá vive-se disso. Ostentação. Sim, há cenas muito caricatas, lá está. Eu costumo dizer que quando nós vamos para um país temos que nos adaptar às regras e à maneira como se vive nesse país. E eu sempre tive essa facilidade de me camuflar quase e andar. Mas chegar a um restaurante, os grandes restaurantes lá, que é o que eles mais têm, grandes restaurantes, imagina que chega lá um Ferrari, estaciona, mas de repente vem um Lamborghini, eles pegam no Ferrari, tiram do sítio para meter o Lamborghini à porta. Isto consequente, imagina que venha um modelo ainda mais recente, um Bugatti, e o Lamborghini já sai porque põe o Bugatti. Ou seja, eles criam a montra deles nos restaurantes, nos shoppings, e isso para ter ali aquela montra. É muito quem é quase o superior é que tem direito aqui a isto. As matrículas, uma barbaridade. Eu não sabia, na altura olhava para as matrículas, eu sei que havia algumas que só tinham um número, outros tinham 2 números, 3 números, mas isso é estatuto. Se tu tens uma matrícula no país que só tem um número, aquela matrícula vale mais que o carro, vale milhões. E eu na altura, eu disse, então se chega aqui um homem qualquer com um Fiat 500 e mete a matrícula 5, ele disse, olha, se mete a matrícula 5 tem mais dinheiro que o gajo do Lamborghini. Eu disse, mas a matrícula, lá vale mesmo, a matrícula vale a sério. E eles compram, imagina, o número 7 é meu, eu pego depois na número 7, troco de carro, meto a número 7 no meu carro. A matrícula 7 é minha. A 10 é minha. A 9 então é a matrícula da pessoa não é do carro. Ou seja, e dá estatuto. Sim. Quantos mais números tiver, mais pobre tu estás. Por isso. Mas eu não me importava ter um Lamborghini com 10 números. Podiam pôr Por isso é que em Portugal temos muitos números nas matrículas. São histórias engraçadas. E estamos a aproximar do fim. E fazendo aqui um bocadinho um apanhado, depois tu passas na Turquia, no Akhisar e no Hatayspor, onde ganhas a taça no primeiro ano e vais à final da Liga Europa. Acho que acabas por apanhar uma realidade, apesar de adeptos também fanáticos, mas é uma final disputada numa cidade em ruínas, numa zona de conflito. Depois em Hatay coincides com a pandemia, ainda voltas à Grécia e depois o Varzim. E acabas por terminar a carreira numa vitória contra o Faf, em que não sabias que ia ser esse o fim. Como é que foi viver esses últimos momentos da carreira? Eu não sabia que eram os últimos. A mim sempre me ensinaram uma coisa que eu acho que é uma das... Eu digo que é uma das qualidades que eu acho que tenho, que é ser grato pelas coisas que me foram acontecendo. Havia pessoas que diziam que eu ia chegar ali, ao Real Madrid, ao Barcelona. Nunca me preocupei muito em dizer aí porque é que eu não cheguei, não sei. Eu sei que eu dei sempre o meu máximo em todos os clubes que eu representei. Se não cheguei lá, provavelmente foi por culpa minha. Eu ainda há bocado citei o jogo de Gil Vicente que me marcou e como esse jogo, outros tantos. Mas sempre fui muito grato por aqueles clubes que me foram dando a oportunidade e para onde joguei. E eu acabo por ter a sorte no Varzim de ser um jogo de despedida que eu não sabia, mas acabei por ter, e foi uma das coisas também que me fez voltar, foi ter os meus comigo. Eu no último jogo com o Faf, que era um jogo decisivo, acabámos por conseguir a manutenção. Acabo por me despedir sem saber, mas no final do jogo fui ter com os meus à bancada. E isso marcou-me, porque eu lembro-me mesmo de terminar, porque foi uma época, acaba por ser, tinha tudo para correr bem, mas que foi dura, mas terminei com os meus. Era só isso que eu queria. Independentemente de ser no Varzim, no Paredes, no Porto, no Faf, em qualquer outro clube, acabei com os meus. Era o que eu pedia para uma final de carreira. Por isso, se estava bem fisicamente para ter representado por mais uma ou duas épocas, sim. Felizmente nunca tive muitas lesões, mas terminei da maneira que queria, que era com os meus ao meu lado, a apoiarem-me, independentemente das coisas correrem bem ou mal. Eu sei que eles continuam ao meu lado. E o cara tem uma pergunta final para ti, para fecharmos E para em fechar, beleza. eu penso que ainda falta
Aquilo que é a cereja no topo do bolo de uma carreira, que é teres representado a Seleção Nacional. Fala-nos mais um exemplo da resiliência. Na altura trouxeste-nos a camisola. Pois bem. Mais um exemplo de resiliência. Representaste contra o Gabão, na altura com uma unha do pé desfeita. Sem unha. Conta-nos como é que foi viver a seleção nesse dia e dessa forma. Sei. Olha, eu sempre disse que o ponto alto da minha carreira é ter representado a Seleção A. Eu tive a felicidade de representar todas as seleções jovens, desde os meus 15 anos, felizmente, mas a cereja no topo do bolo, como citaste, era representar a Seleção A. No jogo, antes de ir para a seleção e que já estava convocado, vim jogar aqui a Alvalade. Contra o Sporting. E não lanço eu penso que foi com o João Pereira. Rasgou-me mesmo a bota, arrancou uma unha. É possível. João Pereira é possível. Eu acho que era João Pereira. E arrancou uma unha. Fiquei mesmo sem unha. A unha ficou no buraquito assim para fora. Fiquei mesmo a ver no jogo a unha. E faltava já uns minutos finais para terminar, na altura, e eu até aguentei com aquilo. Também estamos quentes e aguenta-se. Na altura vieram-me os do Braga, disseram-me: tu vais para a seleção assim. Eu disse: eu tenho dor, mas eu não posso dizer que não, eu quero ir à seleção. Ele disse: mas é que tu nem treinar consegues. Como é que vais pôr a bota aí? E não dava, em carne viva. Eu disse: não, arranja-se uma maneira, voltar arenas, não, eu vou à seleção. Vais? Pronto. Então já fiquei aí, em Lisboa. Fiquei em Lisboa, fui para a seleção, fomos para o Gabão, umidade também incrível, e vamos para o primeiro treino. Mandei eles tirar, eles tinham-me ligado aquilo, com um montão de coisas. Começa ele a tirar aquilo, o doutor na altura, é uma história engraçada, começa a tirar aquilo, começa-me a dar umas dores, estava colado. Ele a arrancar, eu a sentir ele, calma, e eles a rirem-se, os meus colegas já sabiam, a rirem-se, Bruno Alves, Beto, não te preocupes. Ele arrancou-me mesmo assim, desmaiei. No dia em que ia para treinar, desmaiei, acordei com o Bruno Alves a bater-me na cara, anda miúdo, para o treino. Já não fui treinar, porque não dava, com as dores. E só fui mesmo para o jogo, com voltar antes. Mas tinha que ter, nunca poderia dizer, por muito que eu tivesse muito lesionado, não nesse jogo da seleção. E no dia do jogo, lá está, Voltaren, ligado de outra maneira. Eu na altura ainda pensei em fazer um buraquinho na bota, para não fazer tanta pressão, mas nem foi preciso. Liguei bem aquilo, fiz os minutos que tinha que fazer na seleção, um orgulho enorme. E voltava a fazê-lo, nem que tivesse o pé partido, porque lá está, acho que é um momento único e o ponto alto, eu penso que qualquer atleta é representar o seu país e eu tive essa felicidade. Hélder, em 10 segundos, o que é que te falta fazer no futebol? Fazer nada, eu agora, como sabem, eu vou comentando, tento trazer aquilo que há de melhor no futebol, levar as coisas de uma maneira leve, mostrar a parte boa do futebol, que o futebol pode ajudar tanta coisa e em tantas vertentes, pode abrir tantos campos. E vejo cada vez mais as pessoas a focarem-se no mal. Por isso, o que eu posso trazer de certa maneira para o futebol, não já dentro das 4 linhas, mas fora, mas é uma maneira saudável e de mostrar às pessoas que há demasiadas coisas boas no futebol para começarmos a olhar inevitavelmente quase para as coisas más. Por isso, que olhem o lado bom do futebol. E foi o que nós vimos aqui nesta mais de uma hora de conversa. Foi só coisas boas e histórias fantásticas. Hélder, obrigado pela forma como estiveste aqui a contar toda a tua experiência. Obrigado. Pela segunda vez. E desta de vez. O que não quer dizer que nos voltemos a encontrar aqui no 90+3. Portanto, obrado pela tua simpatia. Desejamos também as felicidades. Em casa espero que também tenham gostado e até para a semana. Um abraço. Para a semana. 90+3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.